Tiago 5. O nosso texto hoje é dos versos 1 a 11. Tiago 5, de 1 a 11. No próximo domingo seria, o final da carta, mas eu vou deixar para outro domingo, porque o próximo domingo é Páscoa, então nós teremos um momento aí especial para falarmos sobre Páscoa no próximo domingo. Então, hoje nós vamos falar até o verso 11, vamos pular um domingo para depois terminarmos a carta no dia 8, Muito bem. Vamos lá? Todos acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos orar mais uma vez. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, e ainda mais agora, quando ouvimos a Tua palavra, a Tua voz falando conosco. Clamamos que o Senhor mesmo venha mudar aquilo que é necessário mudar em nossa vida, que o Teu Espírito venha aplicar essa verdade, a Tua verdade, no nosso coração, e dar-nos também sabedoria para colocá-la em prática nas diversas áreas da vida. Por isso, ajuda-nos a compreender o Teu recado nessa noite, e muito obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo e do Senhor falar conosco por meio das Escrituras Sagradas. Fica conosco, nós tudo pedimos agradecendo no nome de Jesus. Amém. Onde está Deus quando ou enquanto as autoridades tramam contra o povo? Nós estamos vivendo num momento difícil, da política do nosso país, isso já de vários anos. Temos visto notícias ruins acontecendo, onde os políticos corruptos, eles enchem o bolso do dinheiro, e os pobres, o povo, a classe, as diversas classes, mesmo a classe rica trabalhadora, sofre muito com a astúcia de homens que querem apenas encher o bolso, mas não querem fazer a vontade de Deus. A falta de dinheiro na saúde, a falta de dinheiro em tantos outros lugares, a educação não tem recursos, a violência cresce porque não há recursos para a inteligência da polícia, não há recursos para pagar bons profissionais, bons policiais, a situação realmente é caótica. E a pergunta que muitas vezes a gente faz é: onde é que está Deus em tudo isso? Será que Deus não está vendo? Algumas pessoas pensam assim. Será que Deus não reina? Deus está longe de tudo que está acontecendo? Será que Deus é aquela linha do deísmo aberto, que deu corda num relógio e deixa o relógio funcionando sozinho? O mundo é assim como um relógio? E as leis da natureza vão governando as coisas? Ou Deus interage pessoalmente na sua criação? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que essa é a segunda opção.
Mesmo com todo o caos que tem acontecido, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está reinando sobre todas as coisas. Ele não perdeu de forma alguma o seu reinado. Será que Deus está impotente ou incapaz de atender ao necessitado? Será que ele não consegue atender, né? Existe uma linha aí também que está surgindo em algumas igrejas que diz assim, não, Deus não sabia que uma desgraça aconteceria. Porque se ele soubesse, ele impediria. Deus é amor. E onde fica então um Deus que é soberano, que controla todas as coisas? Como assim Deus não sabe de nada? Então são coisas que muitas vezes pairam no coração do ser humano por falta de conhecimento das Escrituras. Qual é então a nossa relação diante do mundo tenebroso? Eu lembro que eu falava na quinta-feira, no nosso estudo bíblico, de que até mesmo o império das trevas está nas mãos de Jesus, está nas mãos de Deus. Não está fora do reino de Deus. Satanás não pode e não é um ser autônomo. Ele não faz o que ele quer só porque quer e pronto. Como se ele tivesse liberdade para fazer todas as coisas. Ele age sim contra nós, ele age contra muita gente, ele faz coisas que desonram e desagradam a Deus, mas ainda assim Deus está permitindo tudo, Deus está cuidando de tudo. Aliás, esse é o tema do livro de Jó. Ficou muito claro em Jó de que Satanás está sob as mãos de Deus. Isso é muito claro para nós e é na cabeça de Tiago é onde ele está bebendo dos ensinamentos. Tiago está bebendo principalmente do livro de Jó e de outras partes do Antigo Testamento. Resta-nos então confiar em Deus diante da tempestade, ou na tempestade. Eu acho que eu falei também, não sei se foi na quinta-feira, mas esses dias achei muito interessante, achei engraçado até, conversando com a Renata, minha esposa, e ela dizia assim, você já reparou que as tempestades elas vêm e depois vem outra e outra e outra, e a gente fica tentando abrir o guarda-chuva no meio da tempestade e se molha. Quer saber? Vamos fechar o guarda-chuva e molhar logo, né? Eu achei engraçado, mas é uma realidade. Às vezes a gente fica tentando fugir das tempestades da vida, mas elas são necessárias. Tiago diz que elas são necessárias. As provações levam-nos para mais perto de Deus. As provações servem para amadurecer a nossa vida, amadurecer a nossa fé em Deus. Então, nós precisamos passar muitas vezes pela tempestade. E esse é o contexto da carta de Tiago, da epístola de Tiago. Ele está escrevendo a uma igreja sofrida, a judeus, aliás, a cristãos que vieram do judaísmo, mas que eram agora perseguidos, muitos deles pelos próprios judeus, espalhados por vários locais do Império Romano. Ele está preocupado com aquele povo, porque aquele povo está sendo maltratado por pessoas que não temem a Deus, e até mesmo por judeus que se dizem tementes a Deus, mas que estavam agindo de maneira ilícita contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. E então, um dos temas de Tiago é sabedoria na hora da provação. Como você reage diante da provação, nós temos que reagir diante de Deus com sabedoria. E eu queria então falar sobre, partindo aqui, ou baseado nesse texto, eu queria falar sobre esperança para dias difíceis. Porque o que Tiago está falando aqui é de um contexto difícil para o povo de Deus. Primeiro ele vai falar sobre confiar na justiça de Deus. E depois, a sua segunda parte é esperar na ação de Deus, ou pela ação de Deus. Então nós, dos versos 1 a 6, esperar pela justiça, ou, aliás, confiar na justiça, e depois dos 7 a 11, esperar pela ação de Deus. Deus está agindo, mas a gente não percebe. A gente não consegue ver muitas vezes, mas Ele está agindo em todas as coisas. E nós temos que ter paciência, temos que esperar. O texto fala então, nessa primeira parte, sobre confiar na justiça de Deus. E vai fazer uma citação aqui, dizendo assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Algumas pessoas pegam esse verso e fazem uma tremenda confusão com ele. É o que chamamos da teologia da libertação. Aqui diz que Deus escolheu os pobres para dar a eles o reino dos céus. É engano. O reino do céu não é nem do pobre, nem do rico. O reino do céu é dado por Deus a quem Ele quer. Aliás, aproveitando a pregação do domingo passado, aquele a quem Deus escolheu. Independente se é rico, pobre, se é da classe média, média alta, média baixa, não importa.
O que Tiago está dizendo aqui, aliás, ele está falando de ricos, mas ricos corruptos. O contexto aqui é de pessoas que não temem a Deus, pessoas que estão aproveitando das outras pessoas, aproveitando do pobre. Então, o contexto aqui é uma referência a ricos não crentes e corruptos. E nós podemos já visualizar isso no nosso país, é o que mais tem. As nossas autoridades é o que mais tem, infelizmente. Eles estão maltratando o povo, eles não estão pastoreando o povo. Aliás, essa é uma curiosidade. No Antigo Testamento, o pastor era o rei. A figura do pastor era do rei. E quando nós olhamos para os nossos pastores, os políticos, os que estão investidos de autoridade na nossa sociedade, nós vemos que eles não têm pastoreado. Nós somos como ovelhas sem pastor no nosso Brasil. Estou pensando em esfera política, né? Brasileira. O povo está carecendo de bons governantes, porque os que estão lá, infelizmente, eles só pensam no problema deles, eles só querem usufruir das benesses para eles, e o povo, eles não têm interesse algum em abençoar. A referência de Tiago é esse tipo de gente, que não está interessado em ajudar o necessitado, e ele vai falar então, aliás, um pouco antes, ele já estava falando sobre o mundanismo no capítulo 4, e uma das coisas que ele coloca ali é para crentes, empresários crentes que viviam na comunidade judaica, na comunidade cristã, com a seguinte tese: eu vou fazer os meus planejamentos baseado, quem sabe, na economia, baseado no mercado, no que está acontecendo, mas sem perguntar se é a vontade de Deus. Nós já vimos esse texto, a arrogância de muitos crentes por não buscar a vontade de Deus. Isso é uma loucura. O crente depende totalmente da vontade de Deus. Agora não é o caso aqui, ele está falando a incrédulos, ou falando para o povo de Deus aquilo que vai acontecer com os incrédulos, para que o povo de Deus possa confiar na justiça do Senhor. Então, agora, olha só o que ele diz. Esses ricos corruptos, eles vão chorar lamentando. Interessante as expressões que ele usa aqui, porque essas duas expressões juntas na Bíblia significam um grito de desespero, um grito de aflição, uma dor muito grande. Exemplo, a dor de perder alguém querido, muito querido. Há um exemplo disso na Bíblia que é muito triste, mas que aconteceu com o povo de Deus na ida para o exílio. Quando Jeremias, no capítulo 31, ele diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Quando o povo de Deus, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, filhos foram mortos e as mães ficaram chorando, desesperadamente chorando. Isso aconteceu lá no tempo do exílio, isso aconteceu quando o faraó mandou matar os meninos no tempo do nascimento de Moisés, isso aconteceu quando Herodes manda matar aquelas crianças, houve um pranto no meio do povo de Deus. E esse mesmo choro amargo vai acontecer na vida de todo aquele que é corrupto, de todo aquele que não liga para Deus, que zomba de Deus e que maltrata não somente o povo de Deus, mas maltrata o pobre de uma forma geral. Essa mesma expressão, as duas expressões, chorar e lamentar, elas aparecem em Neemias. Os irmãos lembram que quando Neemias, os amigos do povo de Deus e o seu próprio irmão volta de uma caravana da viagem em Jerusalém, vindo de Jerusalém, Neemias pergunta a ele: como é que está a cidade? Como é que está lá o povo? E as notícias eram tristes demais, o povo estava numa situação alarmante, uma miséria profunda, injustiças aconteciam, não haviam portas da cidade, os muros precisavam ser restaurados, e o texto da palavra de Deus ali diz, olha só a reação de Neemias: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É o choro de profunda tristeza, de profundo lamento. E aí o que o texto está ensinando é que essas pessoas que hoje zombam de Deus, que maltratam as demais pessoas, elas vão chorar amargamente, elas vão chorar e lamentar por tudo aquilo que elas estão fazendo de errado. E aí Tiago diz, complementa: por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. A ideia de contrário de bem-aventurança, desventura, são misérias, desgraças que virão sobre eles.
porque não querem saber de fazer a vontade de Deus. O reformador João Calvino, falando sobre esse verso, ele diz que na verdade aqui não há nenhum chamado ao arrependimento. Aqui há sim uma constatação do que Deus vai fazer com o ímpio no dia do juízo. Eles vão chorar amargamente, numa linguagem apocalíptica, eles vão pedir a morte e não vão conseguir encontrar. Eles vão ser picados por escorpiões diversos do seu corpo, como picadas de escorpião sentirão, e não conseguirão experimentar a morte. Isso é o que vai acontecer na vida de todo aquele que hoje não quer saber de Deus, que hoje despreza Deus e que hoje está vivendo de maneira completamente afastada da vontade do Senhor. Então, para Calvino aqui, isso não é nenhuma questão de arrependimento, não é um chamado ao arrependimento, mas é uma indicação do juízo de Deus. Deus é Senhor, Deus é justo. A paciência de Deus também tem limite. E quando o cálice da ira de Deus transbordar, não há mais o que fazer. Não há mais chance de arrependimento. Ele virá com juízo para punir o pecador. Então é isso que o texto diz no verso 1. Já no verso 2, ele continua a falar de como essas pessoas agem. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Riquezas corruptas, riquezas vãs. O livro de Provérbios diz que não adianta nada você acumular riqueza, porque você vai chegar lá no dia do juízo final e não vai levar nada. Aliás, isso me faz lembrar. Nessa semana eu e o pastor Evandro tivemos o privilégio de estar lá com o reverendo Hernandes. E ele estava dizendo que tem um movimento evangélico que está levando os seus pastores, os seus líderes, para igrejas presbiterianas, para igrejas de linha reformada. Para ver o que está acontecendo lá, para conhecer o estilo de pregação. E aí ele diz que chegou um bispo de uma comunidade aí, de uma igreja grande no Brasil, e sentou-se lá no banco, foi apresentado como bispo de igreja tal. Isso foi por 1 dia, 2 dias, 3 dias. O encontro de pastores, o bispo estava lá. Aí ele falou, eu não aguentei. Eu tive que pegar no ombro desse cara. E olhei nos olhos dele e comecei a falar, vocês têm recursos demais, vocês têm televisão, vocês têm isso, têm aquilo. Por que que vocês não pregam o evangelho verdadeiro de Deus? Por que que vocês não são instrumentos de Deus para abençoar as pessoas? Porque não importa se você vai para o céu de Fusca ou de Ferrari. Qual vai ser a diferença? E vocês pregam uma teologia que não é a verdade de Deus. E ele diz que o homem só foi murchando e não apareceu mais lá. Não é? Mas eu achei interessante isso, porque as pessoas estão atrás de benefícios, de prosperidade, mas de que vai adiantar a prosperidade sem Deus? Tudo isso é vão. Sem Deus, tudo vai ser corrompido, corroído, conforme diz aqui o texto. As roupas serão comidas de traça. Uma das coisas que qualificavam um rico naquela época era a roupa que ele vestia. As vestes cheias de púrpura, cheias de linho finíssimo. Conforme a parábola do rico e Lázaro. Aquele homem muito bem vestido, mas que tinha alguém carecendo de uma ajuda e ele nem ligava para aquele alguém. E ele foi para onde? Não foi para o seio de Abraão. Ele foi queimar no inferno, porque ele tinha o privilégio de abençoar as pessoas, de amar as pessoas, mas ele amava a si mesmo, amava o seu dinheiro, amava o seu poder. Então nós aprendemos aqui que Deus é justo e Deus vai tratar dessas pessoas que não querem saber do Senhor em nenhum momento da vida. O Senhor Jesus diz isso em Mateus, no capítulo 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Vejam só, ele não está dizendo aqui, a Bíblia não diz que você não pode ser previdente, que você não deva guardar o seu dinheiro. Aliás, esse é um princípio de João Calvino e dos reformadores, partindo de Genebra, por isso que lá na Suíça tem os melhores bancos, porque os reformadores, eles entenderam biblicamente o princípio da frugalidade. Você pode e deve guardar, porque você não conhece o que vai acontecer no dia de amanhã. Você mesmo pode precisar, sua família pode precisar, pessoas ao seu redor podem precisar. O problema não é você guardar. O problema é você guardar para acumular tesouros, achando que aquilo tudo é seu. Quando nada nessa vida é nosso. Tudo é de Deus. Tudo tem que ser colocado ao dispor, ao serviço do Senhor. Para a glória e honra do Senhor. Para abençoar pessoas que, quem sabe, estejam necessitadas em momentos difíceis da vida.
Então, a crítica aqui de Tiago é a mesma do Senhor Jesus. Acumulam tesouros e as traças vão corromper tudo, vai comer tudo, não vai sobrar nada. Os ladrões vão roubar. E de que adiantou acumular tanta riqueza na terra e nenhuma riqueza no céu? Daí o verso 3, ele continua a falar aqui: o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens. Uma brincadeira até que ele faz, porque são metais que não enferrujam. São metais preciosos, mas ele coloca aqui: a ferrugem vai acabar com tudo, a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, testemunhos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O dinheiro que você roubou vai servir de combustível para te queimar no inferno. Olha que palavra dura. E eu fico pensando o que vai acontecer com esses políticos que têm roubado milhões e milhões de reais, de dólares. A fogueira deles vai ser bem alta então, né? Porque esse mesmo dinheiro que eles acumularam, Deus vai usar para fazer a fogueira, para que eles queimem durante toda a eternidade. É algo muito duro, a palavra de Deus é sem dúvida duríssima quanto a essa questão. Aí o texto diz mais, né? Os tesouros que acumulaste nos últimos dias. A ideia de últimos dias é até a volta do Senhor Jesus, e ele está voltando. É o assunto que vem logo a seguir, a partir do verso 7. Aí ele completa aqui no verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os trabalhadores que trabalham e não ganham aquilo que deveriam ganhar. A referência aqui de Tiago era o que acontecia muito na sociedade de Israel. Os chamados jornaleiros, eles trabalhavam e deveriam ganhar no final do dia. O sistema deles era esse, eles recebiam no final do dia. Mas haviam alguns que não faziam isso, que não pagavam no final do dia. E de repente não pagavam no outro dia, e aquilo ia acumulando. E aqueles pobres necessitados não tinham como reclamar com seu patrão. Se reclamasse, era mandado embora. Se reclamasse para o juiz, o patrão comprava o juiz. Tremenda corrupção que havia entre eles. E aí ele está dizendo que o clamor desses trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O Senhor que domina sobre todas as coisas. O Senhor que é rei sobre cada célula do seu corpo. O Senhor que é rei sobre cada grãozinho de areia que há na terra. Sobre cada estrela e toda a química, toda a substância daquilo que ele criou. O Senhor dos Exércitos ouve a voz do necessitado, ouve o clamor daquele que está abatido, angustiado. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a oração do contrito e abatido. Ele não despreza se você estiver em contrição diante de Deus. Aí o texto continua dizendo, verso 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Vejam que figuras aqui interessantes do que ele coloca aqui para a gente. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. A ideia de você viver para satisfazer os seus prazeres. Agora, a partir do verso 7, ele vai falar sobre esperar pela ação de Deus. Nós precisamos esperar pela ação de Deus. E agora ele se dirige à igreja que está sendo maltratada por esses ricos. Por essas pessoas sem compromisso com Deus, que estavam maltratando muitos crentes ali das comunidades a quem Tiago endereçou a sua carta. E aí ele diz assim no verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ser paciente, ter fôlego grande, a ideia, né? Tenha um fôlego grande, tenha paciência. Aliás, a ideia de paciência, talvez uma melhor tradução seria perseverança. É de você suportar, mesmo que tudo esteja contra você. Essa é a mesma palavra que ele usa lá no capítulo 1. Suportar a tribulação, suportar a provação com alegria. Nós precisamos disso, nós precisamos confiar que Deus está agindo sobre todas as coisas, que Ele é Senhor e Ele é maior do que o nosso problema. Ele é maior do problema que você e eu enfrentamos diariamente, e a gente tem que ter então paciência. Paciência para a ação de Deus, paciência para o mover do Senhor. Ele dá agora um exemplo interessante aqui no verso 7 ainda. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Interessante o que ele coloca como primeira e última chuva. A primeira chuva acontecia no outono, a chuva temporã.
é quando ele colocava a semente e ele esperava aquela chuva para que a semente fosse regada. Se a chuva não viesse, acabou o processo de plantação. Não vai ter plantação, não vai ter fruto, mas o lavrador espera com paciência a chegada dessa chuva que acontece cerca de outubro e novembro, que faziam a semente germinar. As últimas chuvas eram as chuvas da primavera, em abril e maio, quando eles iam começar a colheita, a chuva seródia. Então é interessante o exemplo que ele dá na agricultura. Assim como o lavrador depende totalmente da chuva, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos esperar a chuva que vem dos céus, a água da vida do Senhor. Nós não podemos, de forma alguma, nos desesperar da própria vida, conforme muitas vezes nós fazemos ou ficamos. Ficamos desesperados, como que não tem solução para o nosso problema. Mas nós precisamos olhar para aquele Deus que envia a chuva, para aquele Deus que cuida, e que, aliás, o Salmo 126 diz que ele envia a torrente no deserto. Você já imaginou isso? Chove e inunda o deserto do Negueb. Inunda mesmo, enchente acontece no deserto. Eu lembro do Dr. Mauro Meister, ele disse que a primeira vez que ele foi lá em Israel, ele achou que era piada, porque ele viu a placa indicando enchente nesse local. Eu falei, tá brincando, enchente aqui no deserto, passando de carro, não é possível. Mas depois ele ficou sabendo e ele viu com próprios olhos que quando Deus manda a chuva, ela vem com tudo e ela inunda o deserto, e aquele deserto começa a virar um jardim florido. Talvez o nosso deserto precisa dessa chuva. Quem sabe você tem sementinhas aí no seu coração, tão sem vida, sem esperança. Não há chance de crescer a semente. Mas Deus é aquele que manda a chuva. A gente precisa esperar com paciência, com perseverança, suportar as aflições do Senhor. Aí o verso de número 8, ele diz, sede também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecer é fixar algo em lugar fixo, em lugar certo, como uma âncora. Um navio que está ali colocado numa âncora. Fortaleça o seu coração na rocha que é Cristo. Ele é Senhor da nossa vida. A gente precisa então fortalecer o nosso coração, pois a vinda dele, do Senhor, está próxima. Ele não vai demorar, ele vai vir no tempo certo. A ideia de encorajar, Tiago está encorajando, animando a igreja para que possa confiar no Senhor. Deus não tarda e nem falha. Aliás, é interessante como João Calvino compreendia essa ideia de provação. Na cabeça de João Calvino ele dizia assim, a provação existe e o principal propósito dela é para que você deseje a volta de Jesus. Se não tiver provação, ninguém quer saber da volta de Jesus. A gente é muito apegado a essa vida e aí nós vamos falar, não, Senhor, não volta não, está tão bom aqui, vamos ficar aqui. Não é? Aquela ideia de Pedro, vamos ficar aqui, vamos fazer umas tendas, está tão bom essa vida, para que o Senhor vai vir? Não é? A provação ela existe justamente para a gente desejar que Jesus venha, que Jesus alivie a nossa dor, que Ele enxugue dos nossos olhos toda lágrima. Por isso a gente tem que chorar muitas vezes, por isso a gente tem que passar pela provação. Aí o verso de número 9, ele diz assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. De novo, né? Não se queixem, não fiquem descontentes um com o outro, o juiz está à porta. Se você tem algo contra alguém, coloque diante desse juiz. E eu lembro aqui da palavra do apóstolo Pedro na sua carta, seguindo o exemplo de Cristo. Olha só o que ele diz para a gente. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, nós precisamos seguir os passos de Jesus. E quais são os passos então de Jesus? Ele vai falar, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Alguém fez algo contra você? Coloca diante daquele que julga retamente. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele pode resolver o seu problema. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, que você vai acabar se dando mal.
Confie no juiz que é justo, que é o Senhor de todas as coisas. Aí o verso número 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E quando a gente pensa nos profetas, o quanto esses homens sofreram, mas pacientemente eles perseveraram no Senhor. Eles fizeram diferença no momento em que viveram. Estou lembrando aqui de Elias. O quanto aquele homem sofreu, foi perseguido, mas foi instrumento de Deus para abençoar aquela geração, a geração da manifestação do poder do Espírito de Deus de uma forma extraordinária. No Antigo Testamento, somente é considerado ou comparado o momento de Elias e Eliseu com a partir do Pentecostes. É o momento que o Espírito de Deus agiu com poder por meio de um homem ou de dois homens, Elias e Eliseu, que foram muito perseguidos. Estou lembrando de Micaías, que chegava diante do rei Acabe com autoridade, foi preso, ficou preso, mas a palavra dele se cumpriu, porque ele foi paciente, perseverante no Senhor. Estou pensando em Isaías, que provavelmente chegou a ser cerrado ao meio. Quando Hebreus fala de alguém que foi cerrado ao meio, é bem provável que tenha sido Isaías, segundo a tradição judaica. O rei Manassés manda cortá-lo ao meio. Mas era um homem que sofreu pelo Senhor. Jeremias, que experimentou tantas prisões, tantas torturas, tanto sofrimento por amor ao Senhor. Daniel e seus amigos, enfim, nós ficaríamos aqui tempos e tempos para lembrar dos profetas, do sofrimento deles, mas eles sofreram em nome do Senhor, ou falaram em nome do Senhor, com a autoridade do Senhor. Nós temos a mesma autoridade sobre nós, igreja. Em Cristo nós temos a mesma autoridade que tinham esses profetas, nós temos a mesma manifestação do Espírito de Deus que estava sobre eles e está sobre nós, igreja. Nós precisamos parar, quem sabe, de reclamar, de murmurar e confiar mais em Deus e pregar a palavra do Senhor com toda a autoridade. E aí o último verso, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Algumas coisas interessantes que ele fala sobre Jó. O foco de Tiago no livro é Jó. E aqui ele vai citar a experiência de Jó, dizendo assim, que nós temos por felizes os que perseveram como Jó perseverou. Seguindo o exemplo de Jó. São felizes aqueles que perseveram com ele, a paciência, o sofrimento dele tremendo. Qualquer um de nós teria desistido da vida. Teríamos sim cometido, quem sabe, até mesmo um suicídio. De tamanho sofrimento, você imagina ele perder os bens, tudo bem. Perdeu todos os bens num só dia. Mas depois, no dia seguinte, ele perde todos os seus 10 filhos. Que tristeza, que sofrimento. Depois ele perde a sua saúde, a ponto de toda a pele do seu corpo ficar toda machucada e ele ter que pegar cacos para tirar as feridas da sua pele e do seu corpo. Que sofrimento teve Jó. Mas em nenhum momento ele blasfema, ele se apega ainda mais a Deus, lamentando sim para Deus, mas ele se apegou ao Senhor. Ele não abandonou o Senhor de forma alguma. E aí Tiago diz assim, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Deus lhe deu em dobro aquilo que ele havia perdido. Não é porque Jó merecia, ele não merecia nada. Aliás, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos no meio de uma sociedade evangélica que até tem música dizendo, restitui, Senhor. Se Deus for restituir o que você merece, você está perdido. Não é bom falar restitui, né? Porque se Deus for dar aquilo que você merece, do que eu mereço, nós estamos perdidos, nós vamos para o inferno. Não é isso? A gente tem ouvido isso aqui já há muito tempo. Nós não merecemos nada, mas Deus é gracioso e Ele nos abençoa. Deus é bondoso com a gente. E o que Ele fez com Jó? Ele restaurou, Ele deu em dobro o que Jó tinha. Mas é curioso, e aí eu lembro de Hernandes falando sobre esse texto. Aliás, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não sei se você reparou. Deus não deu a Jó mais 20 filhos. Vejam que ele está dobrando tudo que Jó tinha. Jó perdeu 10 filhos. Na nossa cabeça, ele vai ganhar mais 20, né? Vai dobrar. Vai ficar com 20. Perdeu 10, fica com 20. Mas não, porque ele não perdeu 10 filhos. Perdeu do seu convívio. Mas os filhos estão na presença do Senhor.
Os animais, eles não têm alma, eles não vão para o céu, eles não têm eternidade, mas pessoas têm. E ele colocava os seus filhos na presença de Deus. Então ele tinha 10 filhos no céu, e agora ele passa a ter 10 filhos na terra que Deus lhe deu. Deus também dobrou a sua quantidade de filhos, porque ele não havia perdido aqueles que morreram, eles apenas partiram para que quando Jó fosse morrer, se encontraria com certeza com eles. E aí, por fim, o texto diz, Deus é cheio de terna misericórdia, Deus é cheio de compaixão, ele é misericordioso e compassivo. E essa expressão misericórdia é uma das expressões mais importantes do Antigo Testamento. Aliás, nós temos estudado aqui o livro de Ruth, e a expressão que aparece diversas vezes, onde Noemi dizendo assim para suas noras, eu não tenho nada para oferecer a vocês, mas que Deus tenha misericórdia de vocês. Deus pode fazer misericórdia acontecer na sua vida. Eu não posso, mas Deus pode. Que a gente possa confiar nesse Deus que é misericordioso, que está ouvindo o seu clamor. Quando você se coloca diante de Deus em oração, Ele ouve a sua oração, Ele faz justiça. Tem jeito sim para o nosso país. O jeito é confiar em Deus. Não confiar nos partidos políticos, em quem vai ser eleito, mas confiar no Senhor. Confiar na palavra do Senhor, que ela vai sempre se cumprir. Que Deus assim nos abençoe.